Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, nasci e cresci numa cidade do interior de São Paulo que parece parada no tempo, daquelas em que os vizinhos ainda se cumprimentam pelo nome e a vida corre mais devagar. Há poucos meses, tomei coragem e abri minha própria empresa de jardinagem. Pequena, simples, mas minha. Eu sempre tive jeito com plantas, e depois de juntar algum dinheiro trabalhando em floriculturas e casas de campo, resolvi que era hora de andar com minhas próprias pernas. Foi nessa fase que conheci Helena. Naquela manhã de terça-feira, o sol já castigava antes das 9. Eu havia acabado de estacionar meu carro, uma Saveiro branca de 2009 com o logo da minha empresa pintado de azul claro, quando vi a casa pela primeira vez. Um sobrado charmoso, com fachada de tijolinhos aparentes, janelas amplas e um jardim que, mesmo um pouco descuidado, ainda exibia potencial. Helena havia me contratado por indicação da dona Lourdes, sua vizinha de muro. O serviço era simples: cortar o gramado, aparar as bordas e dar uma geral nas plantas ornamentais. Nada fora do comum. Mas assim que toquei a campainha, entendi que não ia ser só mais um trabalho. Helena abriu o portão com um sorriso leve, o tipo de sorriso que parece esconder alguma história. Usava um vestido solto, estampado de flores miúdas, e os cabelos castanhos, com alguns fios grisalhos charmosamente naturais, estavam presos num coque despretensioso. Tinha 41 anos, eu saberia depois, mas a postura confiante e o olhar tranquilo pareciam desafiar o tempo. Oi, Lucas, né? A Lourdes falou muito bem de você. Sua voz era firme, mas ao mesmo tempo acolhedora, como quem sabe exatamente o efeito que causa. Sou eu mesmo. Trouxe os equipamentos e já posso começar, se estiver tudo certo. Claro. O portão do fundo está destrancado. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Ela apontou com o queixo para os fundos, depois virou-se lentamente e entrou, deixando no ar um leve aroma de jasmim. Montei meu cortador de grama, separei a tesoura de poda e comecei o trabalho. A área era ampla, com um gramado que se estendia em curvas suaves até um pequeno caramanchão no fundo. À medida que eu avançava, percebia pequenos detalhes do cuidado com a casa: os vasos de cerâmica pintados à mão, os passarinhos que vinham beber água numa fonte de pedra e, acima de tudo, a presença constante de Helena, que vez ou outra aparecia à porta, observando com um olhar que ia além do mero interesse profissional. Não demorou muito para que ela se aproximasse. Eu estava caprichando no acabamento das bordas perto das hortênsias quando ouvi seus passos na calçada de pedra. Levantei o rosto e a vi vindo com um copo na mão. Chá gelado. Com hortelã do próprio canteiro. Disse, estendendo o copo com um sorriso sutil. Nossa, obrigado. Está calor demais hoje. Ela esperou eu tomar o primeiro gole, depois cruzou os braços e olhou para o gramado já cortado com atenção. Você trabalha com muito capricho, sabia? Não é todo dia que vejo alguém fazer acabamento assim. Tento fazer o melhor em cada serviço. Um trabalho bem feito sempre abre novas portas. Ela sorriu mais largo, inclinou um pouco a cabeça e soltou. Cuidado, me apego a quem trabalha bem. Fiquei em silêncio por um instante. Aquela frase podia ser só uma brincadeira, um comentário casual. Mas havia algo na entonação, no jeito como seus olhos fixaram os meus, que fez meu estômago revirar. Sorri sem saber bem o porquê, e voltei a olhar para a grama, tentando esconder o rubor nas bochechas. Terminei o corte principal em pouco mais de 1 hora, mas me demorei nos detalhes. Passei a tesoura com esmero nos canteiros de lavanda, limpei as folhas secas com cuidado extra, e até removi algumas ervas daninhas que estavam escondidas sob as samambaias. A cada tarefa concluída, me sentia mais observado, e, de um jeito estranho, mais motivado. No meio da tarde, enquanto eu recolhia as ferramentas, Helena apareceu novamente na varanda dos fundos. Apoiada na balaustrada de madeira, segurava uma xícara de cerâmica artesanal. Lucas, posso te pedir mais um favor? Claro. A trepadeira ali na lateral está se espalhando demais. Você acha que consegue dar uma podada leve nela? Consigo sim. Quer que seja hoje? Só se não for te atrasar, disse, mas havia uma leve esperança em sua voz. Não,
sem problema. Respondi, embora já estivesse com o horário apertado para o próximo cliente. Mas algo me dizia que valia a pena ficar um pouco mais. Enquanto eu subia na escada para alcançar os galhos mais altos, ela ficou ao meu lado, orientando com leveza. Aqui, ó. Pode cortar esse ramo, disse, apontando com o dedo, tão perto do meu que nossas mãos quase se tocaram. Aquela proximidade, somada à brisa leve da tarde e ao aroma doce das flores, criava uma atmosfera que era difícil de ignorar. E, embora eu tentasse manter o foco, uma parte de mim começava a se perguntar, aquilo ainda era só trabalho? Quando terminei e comecei a recolher tudo, ela se aproximou de novo. Você tem quantos anos, Lucas? 23. Jovem, mas já com um negócio próprio. Admiro isso. A maneira como disse admiro não era genérica. Havia uma doçura, quase uma admiração pessoal. Eu, por dentro, estava em chamas, não por desejo explícito, mas por aquela confusão de emoções que só quem já se viu encantado por alguém improvável entende. Ela me acompanhou até o portão, com o mesmo sorriso do início. Obrigada pelo serviço. Fiquei muito satisfeita. Acho que vou te chamar mais vezes. Quando quiser. É só avisar. Antes de fechar o portão, ela piscou, um gesto tão sutil quanto enigmático. Entrei na Saveiro, mas fiquei alguns segundos parado, com a mão no volante e o coração acelerado. Naquele dia, eu soube que aquele jardim era mais do que parecia. E que talvez, só talvez, minha vida estivesse prestes a florescer de um jeito inesperado. Na semana seguinte, voltei à casa de Helena com mais tempo e, confesso, com mais expectativa. Eu dizia para mim mesmo que era só mais um serviço, mais um jardim para cuidar, mas sabia que tinha algo diferente naquela visita. Era como se eu quisesse prolongar o tempo naquele quintal mais do que realmente precisava. Talvez fosse o silêncio acolhedor da casa, ou talvez fosse ela. Dessa vez, levei meu ajudante, o Rafael, um rapaz novo que eu tinha começado a treinar. Mas assim que paramos em frente à casa, algo me travou por dentro. Não queria dividir aquele espaço com ninguém. Helena apareceu no portão, como da outra vez, com o cabelo preso num coque mais elaborado e um vestido azul que combinava com os azulejos antigos da varanda. Oi, Lucas. Veio acompanhado hoje? Esse aqui é o Rafael. Tá aprendendo comigo, se não se importar. Ela sorriu educadamente, mas o olhar ficou alguns segundos a mais em mim do que nele. Claro que não. Mas pode deixar o rapaz podando as roseiras lá no fundo. Queria te mostrar uma coisa aqui na lateral da casa. Desci com a mochila nas costas e a caixa de ferramentas na mão. Rafael seguiu direto para os fundos, e eu caminhei ao lado dela até um trecho onde uma era começava a se espalhar demais pelo muro. Tá vendo? Acho bonito, mas tá ficando meio descontrolado. Dá para ajustar sim. Deixar mais contido, sem tirar o charme. Gosto quando você fala assim, como se as plantas fossem gente. Sorri sem saber o que dizer. E antes que eu começasse a podar, ela se afastou um pouco, olhou pro céu e disse: Acho que vai chover mais tarde. Mas, enquanto isso, tô com um café passado e um bolo de fubá quentinho lá dentro. Você aceita? Meu sim saiu tão rápido que ela riu antes de virar e entrar. Deixei o trabalho nas mãos do Rafael por um tempo e fui com ela até a varanda dos fundos. A mesa estava posta com 2 xícaras de louça antiga, uma garrafa térmica azul turquesa e um prato com o bolo ainda soltando fumaça. O aroma era de infância. De vó. De casa viva. Pode se sentar, disse ela, puxando a cadeira com naturalidade. Sentei um pouco tenso, sem saber exatamente como agir. Não era normal para mim tomar café na casa de uma cliente. Mas também nada em Helena parecia seguir o padrão. Você nasceu aqui mesmo? Ela perguntou, enquanto colocava café na minha xícara. Nasci sim. Nunca saí daqui, mas também nunca parei. Já trabalhei em sítio, mercado, loja de material de construção. Mas foi com as plantas que me achei. É raro ver alguém tão novo com tanto foco. Foi mais necessidade do que escolha, para ser sincero.
Ela mordeu um pedaço do bolo, mastigou devagar, depois falou. E seus pais? Minha mãe mora com a minha avó em outro bairro. Meu pai sumiu quando eu era moleque. Nunca mais tivemos notícia. Ela assentiu em silêncio, como se já esperasse essa resposta. Depois levantou os olhos para mim com uma suavidade que desmonta qualquer defesa. Sabe o que é? Eu me divorciei faz 2 anos. No começo, achei que ia ser libertador. E foi, um pouco. Mas agora, às vezes sinto falta de conversar com alguém. De ouvir coisas simples como essas que você acabou de dizer. Helena, não precisa dizer nada. Só tô sendo sincera. E você me parece alguém que valoriza a verdade, mesmo quando é meio fora de lugar. Houve uma pausa. O tipo de silêncio que não pesa. Pelo contrário, acomoda. A chuva que ela tinha previsto começou com os primeiros pingos no telhado. O som da água batendo nas folhas, o cheiro da terra molhada e o café quente nas mãos criavam uma sensação de refúgio. Ficamos ali mais de 1 hora, entre goles e conversas. Ela me contou de como largou a vida corrida em São Paulo para viver num ritmo mais calmo. Falou da filha que estudava fora, dos livros que empilhava na cabeceira da cama, do cachorro que morreu no último inverno e da falta que ele fazia nas tardes frias. Eu, por minha vez, compartilhei a pressão de empreender jovem, a dificuldade de ser levado a sério com cara de menino, e do sonho de um dia ter uma equipe de verdade, com uniforme, caminhonete adesivada e tudo mais. E você vai ter. É só ver a paixão que coloca no que faz, disse ela, tocando levemente no meu antebraço. Um toque breve, mas que acendeu algo ali dentro. Rafael nos interrompeu, chamando do quintal que já tinha terminado. Eu me levantei, meio sem jeito, e comecei a juntar minhas coisas. Lucas, ela disse antes que eu saísse, semana que vem eu pensei em mexer naquela horta do canto. Preciso de ajuda com isso. Você pode vir? Claro. É só me dizer o dia. Então vem na quinta. De manhã. E traz só você. Assenti, tentando esconder o sorriso. Na saída, já debaixo da garoa fina, voltei para Saveiro com uma sensação estranha, uma mistura de ansiedade e serenidade. Não era só o serviço. Aquilo estava virando outra coisa. E, no fundo, eu já sabia. Naquela quinta-feira, o céu ainda guardava restos da última chuva da madrugada. As nuvens corriam preguiçosas sobre o bairro, e o vento fresco trazia o cheiro de folhas molhadas e terra viva. Cheguei mais cedo do que o combinado, talvez por ansiedade, talvez por desculpa. Helena abriu o portão como se já estivesse esperando. Dessa vez, ela usava uma camisa branca, larga, com as mangas dobradas até os cotovelos, e uma calça de linho leve. Os cabelos estavam soltos, levemente ondulados, e os pés descalços. Ela parecia parte do próprio jardim. Bom dia, Lucas. Quer café antes ou depois de sujar as mãos? Melhor depois, senão não saio do lugar. Ela riu. Um riso breve, mas sincero. Seguimos direto para o canto onde a horta se espalhava, desorganizada, entre ervas crescidas demais e pés de tomate já pendendo pro chão. A missão era replantar, reorganizar os canteiros e renovar o solo. Mas o que era para ser apenas trabalho virou outra coisa. A conversa fluía sem esforço. Ela me contava as histórias das plantas, como quem apresenta amigos antigos. Esse alecrim era da minha mãe, essa hortelã sobreviveu a 3 invernos. Essa pimenteira, confesso, nunca me deu confiança. Eu ouvia e respondia com dicas técnicas, mas, aos poucos, percebia que cada frase me era só uma ponte para mais proximidade. A certa altura, ela ajoelhou ao meu lado para segurar um galho de manjericão. Quando me virei para explicar como podar sem agredir o caule, nossas mãos se tocaram. Foi um toque bobo, de dedos se cruzando por acidente, mas ela não recuou. Nem eu. Só nos olhamos por um segundo a mais que o habitual, e o silêncio ali disse mais que qualquer palavra. O tempo passou como em câmera lenta. Fiquei ali, podando com zelo quase teatral, prolongando cada gesto só para manter aquele clima.
Helena falava de tudo, dos erros do passado, das pequenas alegrias diárias, de como tinha aprendido a gostar do silêncio. E eu ouvia com uma atenção que nem eu sabia que tinha. Quando peguei a enxada para afufar a terra, ela me entregou um par de luvas e disse, sorrindo: já está começando a parecer parte da casa, sabia? Se for pela terra que carrego nas botas, acho que já sou quase da família. Ela soltou uma gargalhada que ecoou pelo quintal. Uma gargalhada despreocupada, sem máscara. E naquele som havia uma liberdade que me fez rir também, e me perder um pouco no próprio peito. Terminamos a reorganização da horta perto do meio-dia. As mãos sujas, os braços riscados por galhos e o corpo cansado. Mas havia algo bom naquele cansaço. Algo que não vinha só do trabalho físico. Entra, vai. Hoje não tem só café, tem almoço, disse ela, enxugando a testa com o dorso da mão. Você já devia saber que eu não recuso convite seu, né? Ela riu de novo e me guiou até a cozinha. A casa por dentro era ainda mais acolhedora do que eu imaginava, móveis antigos, prateleiras cheias de livros, plantas penduradas pelas janelas e um cheiro de comida que lembrava almoço de domingo. Sentamos à mesa com pratos simples, arroz, legumes assados e frango grelhado com alecrim, aquele mesmo que havíamos podado minutos antes. Comemos em silêncio no começo, saboreando mais do que os sabores. Depois, a conversa voltou, natural como sempre. Você tem alguém? Ela perguntou de repente, pegando-me desprevenido. Como assim? Alguém esperando você em casa. Namorada. Enrosco. Caso antigo. Não. Já tive, mas agora tô sozinho. E ocupado demais para procurar. Ela sentiu com um sorriso sereno, sem forçar qualquer comentário. A pergunta, apesar de direta, não veio com cobrança. Veio com curiosidade, como quem quer conhecer mais o terreno onde pisa. E você? Arrisquei. Ela hesitou por um instante, depois respondeu. Alguns encontros, nada que tenha florescido. Acho que me acostumei demais a escolher quem entra na minha vida. Parece sensato. Ou exigente demais, completou, olhando diretamente para mim. Aquela troca de olhares durou tempo suficiente para criar um nó na garganta. Eu queria dizer algo, mas as palavras fugiram. Foi ela quem salvou o momento. Sabe, Lucas, às vezes eu sinto que as pessoas olham para mim como se eu já tivesse tudo resolvido. Mas ninguém imagina o quanto é difícil recomeçar aos 40. Imagino sim. Porque recomeçar aos 23 também assusta. Ela sorriu, quase com alívio. A gente é mais parecido do que parece, né? Naquela tarde, depois de lavar a louça juntos, voltei ao jardim para revisar os últimos detalhes. Ela veio comigo, sem sapatos, andando pela grama como quem testa maciez. De vez em quando, nossos braços se encostavam. E não era mais por acaso. Antes de ir embora, ela me acompanhou até o portão, como sempre. Mas, dessa vez, não foi com a mesma leveza das outras vezes. Havia um silêncio carregado de alguma coisa prestes a ser dita ou sentida. Quinta que vem tem mais, tá? Ainda quero plantar umas flores novas perto da cerca. Pode deixar. Quinta, cedinho. E, Lucas, obrigada por hoje. Não só pelo jardim. Eu que agradeço, Helena. Pelo bolo, pelo almoço e pela companhia. Ela ficou ali, me olhando por mais alguns segundos, antes de fechar o portão com aquele mesmo sorriso ambíguo da primeira vez. Entrei no carro com o coração em festa e a cabeça em confusão. E naquela noite, ao deitar, fiquei lembrando de cada detalhe, o toque das mãos, a risada no quintal, o jeito como ela me olhava entre um gole de café e outro. Já não dava para fingir que era só trabalho. Na quinta-feira seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. Havia um nó apertado no peito que eu fingia ser apenas ansiedade profissional. Mas eu sabia, não era só o serviço que me chamava naquela casa. Desde nosso último encontro, com o almoço improvisado, os toques leves e as conversas íntimas, algo havia mudado. A linha tênue entre cliente e amigo, entre trabalho e desejo,
já tinha se desfeito. E mesmo que nenhum de nós tivesse dito nada, tudo já estava sendo dito nos silêncios. Cheguei à rua de Helena por volta das 9. A manhã estava quente, mas uma brisa suave balançava os galhos das árvores. Eu diminuí a velocidade ao me aproximar da casa, e foi aí que vi um carro diferente estacionado na garagem. Preto, novo, esportivo. Não era dela. Nunca estivera ali antes. Meu peito apertou de um jeito estranho. Estacionei a Saveiro do outro lado da rua e fiquei alguns segundos parado, olhando. A porta da frente estava entreaberta. Ouvi vozes lá dentro. Uma masculina. Rindo. E depois a voz dela. Mas não consegui distinguir o que diziam. Fiquei ali, imóvel, com a mão no volante. Meu primeiro impulso foi descer e tocar a campainha como sempre fazia. O segundo foi dar ré e sumir dali. Mas a curiosidade, e talvez o ciúme, mesmo sem direito, falou mais alto. Desci, peguei a caixa de ferramentas e caminhei até o portão. Toquei a campainha. Nada. Esperei. Alguns segundos depois, a porta se abriu. Helena apareceu, vestida com um roupão leve, amarrado na cintura. O cabelo ainda molhado, e um olhar que misturava surpresa e constrangimento. Lucas? Você chegou cedo, tava no horário, na verdade. Ah, claro. É que, ela olhou rapidamente por sobre o ombro, depois se voltou para mim. Hoje vai ser complicado. Eu devia ter te avisado. Tô com visita. Assenti, tentando não transparecer nada. Sem problema. A gente pode remarcar. Me desculpa mesmo. Semana que vem, pode ser? Claro. Ela abriu o portão só o suficiente para que eu não visse o interior da casa. E pela primeira vez, não sorriu. Apenas agradeceu e fechou com rapidez. Fiquei parado ali mais alguns segundos, com a sensação de ter invadido um espaço que já não me pertencia. O barulho do portão fechando soou como uma porta sendo trancada dentro de mim. Voltei para o carro, joguei as ferramentas no banco de trás com mais força do que deveria e fiquei encarando o volante. Eu não tinha nada com ela. Nenhum compromisso, nenhuma promessa. Mas, ainda assim, aquilo doía. Como se algo que mal tinha começado já estivesse escapando por entre os dedos. Nos dias que se seguiram, tentei ocupar a mente com o trabalho. Rafael, notando meu silêncio, evitava perguntas. Me concentrei em outros jardins, outros clientes, outras rotinas. Mas nenhuma risada me fazia parar de cortar o mato só para ouvir melhor. Nenhum quintal tinha o cheiro de lavanda misturado com jasmim. E nenhum olhar vinha acompanhado de tanto não dito quanto o de Helena. Na semana seguinte, esperei alguma mensagem. Um áudio. Um sinal. Nada. Foi na segunda-feira, no fim da tarde, que meu celular vibrou. Era ela. Oi, Lucas. Sei que a gente se desencontrou. Semana passada foi meio confusa para mim. Mas, se você ainda quiser, preciso de ajuda com umas plantas novas que chegaram. Você pode vir na quinta? Fiquei olhando para a tela por um tempo. A mesma quinta. A mesma hora. Mas outro contexto. Ela não explicava quem era o homem. Nem precisava. A mensagem era uma tentativa de reabrir a porta, talvez literal, talvez simbólica. E eu ainda queria entrar. Respondi com um simples, posso sim. Quinta, cedinho. Até lá. Naquela noite, deitado na cama com os braços atrás da cabeça, fiquei pensando em tudo que não havíamos dito. Em como a proximidade tinha se construído rápido demais, e talvez por isso mesmo fosse tão frágil. Em como a vida de alguém mais velho, com passado e histórias já escritas, podia ser um território difícil de atravessar. Mas também em como Helena me fazia sentir vivo. Não como um garoto, nem como um funcionário, mas como um homem que ela, por algum motivo, tinha deixado chegar mais perto. Na quinta, cheguei novamente ao portão. A Saveiro ainda carregava vestígios da confusão da semana anterior. Mas dentro de mim,
havia uma estranha calma. Como quem sabe que precisa encarar o que sente, mesmo que seja só para entender que não tem controle sobre nada. Helena abriu a porta com um sorriso contido. Estava diferente. Cabelos presos num coque apertado, calça jeans, camiseta branca. Simples. Sóbria. Oi, Lucas. Oi. Obrigada por ter vindo. Eu disse que viria. Ela abriu o portão por completo desta vez. O jardim estava como sempre, bonito, vivo, cheio de possibilidades. E mesmo com a distância emocional ainda pairando no ar, senti que ali ainda havia espaço para recomeçar. Talvez não como antes. Mas de algum jeito. A quinta-feira parecia comum, mas eu sentia no corpo um tipo de ansiedade que nem o cansaço do trabalho conseguiu abafar. Passei o dia todo em outros jardins, mas minha cabeça estava em um só lugar, a casa de Helena. Havia algo no tom da mensagem dela naquela semana, algo mais suave, menos formal, como se, entre as linhas, ela dissesse: volta. Estou pronta. Terminei o último serviço do dia perto das 5, tomei banho correndo na casa da minha mãe e troquei a camiseta surrada da firma por uma polo azul marinho, que quase nunca usava. Eu não queria parecer outro, só queria parecer alguém que se importa. Quando cheguei, o portão já estava entreaberto. Empurrei com delicadeza e entrei, reparando nos detalhes do jardim. As lanternas de bambu penduradas nos galhos, as velas pequenas acesas no peitoril da janela, o caminho de pedras limpo, sem uma folha fora do lugar. Toquei a campainha por educação, mas ela apareceu antes do som. E foi aí que percebi, algo tinha mudado. Helena estava na varanda dos fundos, com um vestido branco de tecido leve que dançava com o vento. Os cabelos soltos caíam sobre os ombros e ela segurava uma taça de vinho tinto, já pela metade. A garrafa descansava sobre a mesa de madeira, ao lado de 2 copos, um deles vazio. Era um convite sem palavras. Você veio, disse ela, como se não tivesse certeza de que eu viria. Claro. Prometi, não prometi? Prometeu. E eu fiquei esperando. Ela não sorriu como antes. O olhar estava sereno, mas firme. Como quem decidiu enfrentar um tempo interno que vinha adiando. Entra, Lucas. Hoje não tem trabalho. Hoje é só para a gente conversar. Sentei à mesa com ela, e o silêncio inicial não foi desconfortável. Era carregado de expectativa, mas também de aceitação. Como se soubéssemos que aquele momento era inevitável, desde o primeiro chá gelado, desde a frase ambígua sobre se apegar a quem trabalha bem. Ela me serviu vinho. Brindamos sem motivo específico. E quando bebi o primeiro gole, ela me olhou nos olhos e disse: Eu não sei o que você sentiu semana passada. Mas eu senti um vazio enorme quando te mandei embora. E eu? Senti uma ausência que não sabia que doía tanto. Mesmo sem saber o que éramos. A gente ainda não sabe, né? Mas a gente sente. Ela sentiu, com um leve brilho nos olhos. O homem que estava aqui era alguém do meu passado. Alguém que insiste em voltar quando sente que perdi o rumo. E eu deixei ele entrar. Talvez por carência, talvez por medo. Você não me deve explicações, Helena. Não. Mas eu quis te dar. Porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém me olha como se eu ainda tivesse muito para viver, e não como se eu fosse alguém que já viveu demais. Aquelas palavras me atravessaram como uma confissão. E talvez fossem. Eu gosto de estar aqui, falei. Gosto de conversar com você, de rir com você. Gosto da sua casa, do seu jardim, mas principalmente gosto de quem você é quando se permite ser de verdade. Sem defesas. Ela mordeu o lábio inferior, respirou fundo e estendeu a mão sobre a mesa. Eu segurei sem hesitar. Foi um toque que não procurava sedução. Procurava verdade. Ficamos assim por alguns minutos. O céu começou a escurecer devagar, e o jardim se encheu do som dos grilos e do farfalhar das folhas. O mundo lá fora sumia, como se tudo ali dentro fosse suficiente. Lucas, você sabe que isso não vai ser fácil, né? Eu sei.
Mas nada que vale a pena é fácil. Ela sorriu com uma mistura de alívio e medo. Um sorriso real. E se der errado? A gente planta de novo. A resposta fez rir. Um riso baixo, bonito, carregado de uma ternura que não buscava fingimento. Ela se levantou, deu a volta na mesa e parou ao meu lado. Posso? Eu apenas balancei a cabeça, e ela se aproximou. Nossos rostos ficaram a centímetros. O cheiro do vinho na respiração dela se misturava ao perfume leve do pescoço. O beijo não foi apressado. Foi um encontro. Um mergulho. Nossos lábios se tocaram com delicadeza, como se cada movimento dissesse: estou aqui e não precisa ter medo. O mundo pareceu parar, e naquele instante, tudo o que havíamos evitado sentir explodiu em silêncio. Ela encostou a cabeça no meu ombro depois, e ficamos abraçados ali, na varanda, sem pressa, como se estivéssemos ocupando um espaço finalmente merecido. E agora? Perguntei, de olhos fechados. Agora a gente vive. Com calma. Sem prometer nada. Mas sem negar o que sente. Isso já é mais do que eu esperava. E é exatamente o que eu precisava. Naquela noite, não dormimos juntos. E talvez por isso mesmo tenha sido tão especial. Foi a noite da virada. A noite em que tudo mudou, sem pressa, sem planos, sem roteiro. Só duas pessoas, em tempos diferentes da vida, encontrando um caminho comum. Quando fui embora, ela me acompanhou até o portão. O mesmo portão que, dias atrás, se fechou com distância. Agora, se abria com confiança. Antes de eu sair, ela me segurou pela mão uma última vez e disse: Lucas, obrigada por não desistir. Obrigado por me deixar ficar. Entrei na Saveiro com o coração mais leve. E pela primeira vez em muito tempo, dirigi de volta para casa com a sensação de que não era só o trabalho que estava florescendo. Não demorou muito para que a paz recém-descoberta começasse a ser testada. No interior, as ruas são curtas, as janelas sempre abertas, e as conversas sempre mais longas do que deveriam ser. A noite em que tudo mudou entre mim e Helena foi também a última em que pude sair daquela casa sem sentir os olhos do mundo em minhas costas. Era uma sexta-feira de céu limpo e temperatura amena. Cheguei à casa dela no fim da tarde com uma muda de jasmim nas mãos, um presente simbólico, delicado, como tudo que vinha se desenhando entre nós. Helena me recebeu com aquele sorriso só dela e um abraço que dizia mais do que qualquer palavra. Conversamos, rimos, regamos as plantas juntos, e acabamos perdendo a noção do tempo na varanda, debaixo da luz suave das lanternas. Quando me despedi, já passava das 9. Helena abriu o portão e eu fui saindo devagar, distraído, sem reparar que, na casa ao lado, Dona Lourdes estava no quintal com um regador na mão e os olhos arregalados. Boa noite, Lucas, disse ela, como quem joga uma pedra no lago calmo da noite. Boa noite, Dona Lourdes, respondi, tentando soar natural, mas sentindo o rosto esquentar. Aquela frase simples ecoou dentro de mim o caminho todo de volta para casa. Eu sabia o que significava. No dia seguinte, mais de uma xícara de café seria servida com o tempero da fofoca. E não deu outra. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de um amigo que morava no mesmo bairro. Você tá trabalhando na casa da Helena ou é outra coisa mesmo? Ignorei. Mas, no fundo, já senti a sombra do julgamento se aproximando. E não era uma sombra leve. Na segunda-feira, enquanto cortava o gramado de uma casa no mesmo bairro, duas senhoras passaram pela calçada cochichando. Uma delas me olhou com aquele tipo de sorriso que tenta disfarçar veneno com simpatia. A outra apenas comentou, alto bastante para que eu ouvisse: Jovens hoje em dia não têm mais vergonha. Mas também tem mulher que não se enxerga. A cada serviço naquela região, a sensação de estar sendo observado aumentava. E o que mais doía era saber que aquela história, minha e de Helena, ainda era tão recente, tão delicada, tão íntima, e já estava sendo devassada. Na casa dela, o clima também mudou. Embora a cumplicidade continuasse, percebi uma tensão no olhar de Helena, como quem espera que algo desmorone.
Você notou os olhares? Perguntei, certo dia, enquanto aparávamos juntos à cerca viva. Notei. E não é a primeira vez. Ela suspirou, enxugando o suor da testa com o dorso da mão. O problema é que, dessa vez, eu realmente me importo com o que estamos vivendo. E isso torna tudo mais difícil. Você se arrepende? De você, não. De viver sob os olhos dos outros, sim. Ficamos em silêncio. O tipo de silêncio que pesa mais do que 1000 palavras. Eu me sentia despreparado para aquilo. Não pelo que sentia por ela, que só crescia, mas pela responsabilidade de estar envolvido com alguém que carregava um mundo muito mais cheio de história, de passado e de expectativas. Helena começou a evitar sair comigo em público. Os convites para cafés na varanda deram lugar a encontros no fundo do quintal, longe da vista dos curiosos. Os toques ficaram mais comedidos. Os sorrisos, mais cautelosos. A gente vai precisar ser discreto, ela disse, certa noite, ao me oferecer um copo de vinho na cozinha. Pelo menos por enquanto. Eu não quero ser assunto. Não de novo. Eu entendo. Mas dói. Em mim também. As dúvidas começaram a aparecer. Eu me perguntava se ela estava mesmo disposta a seguir aquilo, ou se era só mais uma aventura passageira que já começava a mostrar os sinais do fim. E ela, por sua vez, parecia lutar contra um sentimento de culpa que não tinha razão de existir, mas que a sociedade, silenciosamente, insistia em plantar. Um dia, depois de um almoço mais calado que o normal, ela deixou escapar. Talvez a gente devesse dar um tempo. É isso que você quer? Eu não sei, Lucas. Só sei que, desde que tudo começou, eu sinto como se estivesse andando numa corda bamba. E às vezes, é mais fácil não sentir. Me levantei da mesa com o estômago revirado. Fui até o jardim, olhei para as hortênsias que havíamos plantado juntos semanas antes, e voltei com um nó na garganta. Se for para parar, me diga com clareza. Mas não desista de nós só por causa dos outros. Ela me olhou com os olhos marejados. Eu só preciso de um pouco de tempo. Os dias seguintes foram de afastamento. Não trocamos mensagens, não nos vimos. Eu voltei a trabalhar sozinho. Rafael perguntou se estava tudo bem e eu apenas disse que eram tempos difíceis. Mas numa terça-feira cinzenta, enquanto terminava um serviço do outro lado da cidade, meu celular vibrou. Era ela. Você pode vir amanhã? Não é sobre o jardim. É sobre a gente. Na manhã seguinte, cheguei e encontrei o portão aberto. Entrei sem tocar a campainha. Helena estava no quintal, sentada na beirada do canteiro, com um vaso de lavanda nas mãos. Eu pensei muito, Lucas. E percebi que fugir do que eu sinto só me deixa mais vazia. Eu não quero viver com medo. Nem de mim, nem dos outros. Então a gente continua? Sim. Mas com calma. Com limites. E com a coragem de quem sabe que amor não precisa de permissão. Sentei ao lado dela e ajudei a plantar a lavanda. A terra estava úmida, macia, fácil de moldar, como se o jardim entendesse que aquele também era um recomeço. Naquele dia, sem beijos nem grandes declarações, voltamos a construir nosso espaço. Um espaço secreto, talvez, mas cada vez mais forte. E silenciosamente valente. Os meses passaram como o ciclo das estações no próprio jardim dela. As flores desabrochavam, caíam, renasciam. E entre cada mudança, havia um aprendizado silencioso. A relação entre mim e Helena também se transformava. Não era mais aquele vendaval de incertezas do começo, nem tampouco uma aventura escondida entre cercas vivas. Era algo mais maduro, mais sólido. Como o caule de uma árvore que resistiu a mais de uma tempestade. O que começou com um corte de grama se tornará um vínculo com raízes profundas. Minha empresa, que no início era só um adesivo torto na lateral da saveira e ferramentas emprestadas de um tio, começou a tomar forma de verdade.
Investi em uniformes com o logo bordado, comprei um novo soprador de folhas, aprendi a usar softwares de agendamento e até contratei um segundo ajudante, o Murilo, que chegou tímido mas logo pegou o ritmo. A rotina estava cheia, os clientes aumentavam graças ao boca a boca, e, em segredo, também pelas indicações discretas de Helena entre as amigas do bairro. Mas o que mais me marcava não era o crescimento profissional. Era chegar naquela casa, ainda suado de um dia cheio, e ouvir dela: "Você tá cada dia mais homem, Lucas. E não é só pela barba que cresceu." Ela dizia isso com um sorriso doce, mas com um olhar que misturava orgulho e carinho. E aquilo bastava para renovar minhas forças por mais uma semana. Começamos a passar mais fins de semana juntos. Não em segredo, mas também sem alarde. A casa dela se tornava um refúgio, um canto de paz onde eu podia ser só eu, sem rótulo, sem expectativa. Às vezes, eu chegava no sábado com carne na mochila e fazíamos churrasco no quintal. Outras vezes, ela já estava com a cesta pronta para um piquenique simples no parque da cidade. O mais bonito era ver como o tempo não corria entre nós. Ele simplesmente fluía. Havia tardes em que a gente se sentava para ler no mesmo sofá, ela com seus romances históricos, eu com algum manual de paisagismo. E, no meio da leitura, trocávamos um comentário, um riso, um afago nos pés. Era pouco. Mas era tudo. Helena passou a acompanhar mais de perto minha evolução no trabalho. Me ajudava a organizar a planilha de pagamentos, dava dicas de como lidar com clientes exigentes, sugeria novos serviços que eu poderia oferecer. "Você já pensou em montar uma mini estufa para vender mudas?" Ela perguntou, uma vez, enquanto mexia em seus vasos de suculentas. "Já. Mas me falta espaço." "Use aqui. O cantinho da lateral da casa está à toa. Se quiser, eu te cedo." "Você fala sério?" "Falo. A gente compartilha tanta coisa, por que não um pedaço do quintal?" Demorei a aceitar. Por orgulho, talvez. Por receio de misturar ainda mais os mundos. Mas ela insistiu com o olhar, e eu entendi que não se tratava só de espaço físico. Era confiança. Era apoio. Montamos juntos uma pequena estrutura coberta, com prateleiras de madeira e uma bancada de replantio. Ali, comecei a cultivar suculentas, ervas aromáticas e flores ornamentais. Aos poucos, passei a vender as mudas para os próprios clientes, e isso se tornou um diferencial no meu serviço. Aos domingos, com a estufa vazia e o jardim regado, sentávamos sob a pérgola com uma jarra de limonada entre nós. Falávamos de tudo, dos planos para a empresa, do novo curso de jardinagem que ela queria fazer, da possibilidade de eu investir em cursos técnicos de paisagismo. "Você já é bom no que faz", ela disse, certa vez. "Mas imagina onde pode chegar com formação? Você acha que vale a pena?" "Eu acho que você pode ser maior do que imagina. E eu quero estar aqui para ver." Nunca fui de sonhar alto. Mas, com ela do lado, meus sonhos pareciam menos distantes. Começamos a viajar juntos. Nada grandioso. Cidades vizinhas, pousadas discretas, um fim de semana no litoral norte. Eu me surpreendi ao ver como ela sabia curtir o simples. Não precisava de luxo. Um bom café da manhã, um jardim bonito, um livro à mão, e ela já sorria como se estivesse em Paris. Certa vez, caminhando pela praia deserta, ela me pegou pela mão e disse: "Você percebe como a gente chegou aqui?" "Aqui onde?" "Nesse momento. Nesse estado de paz. Depois de tanto medo, tanta dúvida, percebo. E não foi sorte. Foi coragem." Ela apertou minha mão. "A gente pode não ser o que os outros entendem como o certo. Mas somos reais." Voltamos para casa com areia nos pés e alma leve. E naquele mesmo dia, sem aviso, ela me chamou para sentar na frente do computador e me mostrou o que tinha feito. "Criei uma identidade visual para sua empresa", disse ela, girando a tela em minha direção. Ali estava, o novo logo, o novo nome, a paleta de cores. Tudo pensado com carinho, com estética, com visão. Me emocionei.
Isso é mais do que eu imaginei. Você merece mais. E eu tô aqui para te lembrar disso sempre que esquecer. Naquele momento, entendi o que era amor de verdade. Não era o fogo inicial. Era a brasa constante. O apoio silencioso. O querer bem mesmo quando ninguém está olhando. Helena não era só uma mulher mais velha que me encantou. Ela era a parceria que me empurrou para frente. Que me ofereceu raízes quando tudo que eu conhecia era um improviso. E eu, com minha juventude e meus erros, aprendi a valorizar cada gesto, cada palavra, cada espaço que ela me abriu. Cresci. E não foi só como jardineiro. Foi como homem. Era uma manhã clara de outubro. O tipo de dia que começa com brisa fresca e termina em sol quente e folhas douradas caindo sobre o gramado. Eu estava ajoelhado no canto do jardim, replantando uma muda de lavanda que já crescerá demais pro vaso onde estava. Usava minhas luvas, o joelho apoiado num pedaço de avassurrado, os dedos cobertos de terra. Helena estava sentada em um banquinho baixo, chapéu de palha na cabeça, observando cada gesto meu como quem vê uma cena de filme pela 100ª vez, mas ainda se emociona. Foi nesse instante, sem aviso, sem cerimônia, que ela disse: "Acho que nunca me senti tão viva desde que te conheci." Parei. Olhei para ela, suado, com a testa suja de terra e o coração repentinamente acelerado. Havia tanta verdade naquela frase simples, que nem soube como responder. Sorri. E o sorriso foi o bastante. Nosso relacionamento não precisava mais de rótulos, nem de promessas. Estávamos juntos. Morávamos em casas separadas, e talvez por isso mesmo nos encontrássemos sempre com desejo. Tínhamos rotinas diferentes, mas a vida era cada vez mais compartilhada. Os domingos eram nossos. As noites de terça também. E, às vezes, até as manhãs de sexta. Ela havia se matriculado num curso de jardinagem e paisagismo oferecido por uma universidade local. Era a mais velha da turma e a mais entusiasmada. Voltava das aulas com anotações, ideias, projetos, e dividia tudo comigo como uma aluna que quer impressionar o professor. Ou como uma parceira que quer caminhar ao lado, no mesmo compasso. Descobri uma técnica nova de irrigação por capilaridade, ela dizia, empolgada. Quero testar na nossa estufa. Nossa, hein? Eu brincava. É claro. Aquilo ali só existe porque você confiou em mim. E porque eu acreditava em você mesmo antes de você acreditar. Ela virou sócia informal da empresa. Não no papel, mas no dia a dia. Me ajudava com o financeiro, com os contratos, com o relacionamento com os clientes. Eu, por minha vez, ensinava o que sabia das plantas, dos tempos da poda, da leitura da terra. Era uma troca de saberes, de vontades, de vidas. As viagens continuaram. Pequenas escapadas para cidades próximas, finais de semana sem planos. Uma vez, acampamos em uma chácara que pertencia a um cliente meu. Eu instalei a barraca e ela levou vinho e queijo. Passamos a noite deitados sob as estrelas, falando sobre o passado sem medo e sobre o futuro sem pressa. Você ainda pensa em ter filhos? Ela perguntou, num desses silêncios de madrugada. Penso. Mas não agora. E não porque me dizem que é hora. Só se for com alguém que queira o mesmo, respondi. E se eu não quiser mais? A gente planta outras coisas. Filhos não são a única forma de florescer. Ela encostou a cabeça no meu peito e disse. Você é mais velho do que parece, sabia? E você é mais jovem do que o mundo te permite ser. Naquele instante, entendi que estávamos em paz com nossas diferenças. Que elas não eram obstáculos, mas pontes. Com o tempo, os olhares tortos do bairro diminuíram. Ou talvez tenhamos deixado de percebê-los. Alguns vizinhos passaram a me cumprimentar com naturalidade, e até me chamavam para dar dicas sobre seus próprios jardins. Dona Lourdes, aquela mesma, um dia comentou. Seu trabalho tá ficando cada vez melhor, menino. E a Helena nunca vi tão bem cuidada. Rimos juntos, e foi a primeira vez que o riso não veio com culpa.
Nos aniversários, celebrávamos discretamente. Uma mesa posta no quintal, uma garrafa de espumante barata, um bilhete escrito à mão. Certa vez, ela me deu um caderno de capa dura, com o logo da empresa gravado e uma dedicatória na contracapa. Para você anotar todos os sonhos que já começou a realizar. E todos os que ainda virão, com a calma e a coragem que só você tem. Eu retribuí com uma muda rara de orquídea azul, que ela passou dias admirando com olhos de criança. Nosso amor não era feito de grandes gestos. Era feito de presença. De escuta. De parceria verdadeira. Às vezes, deitamos no chão da varanda, olhando o céu silenciosamente. Outras vezes, dançamos ao som de uma música antiga tocando num radinho de pilha. Ninguém nos via. E mesmo assim, era como se o mundo inteiro estivesse ali, dentro daquele pequeno pedaço de quintal. E assim seguimos, livres, discretos, maduros. Sem pressão. Sem moldes. Eu nunca imaginei que uma frase solta durante um serviço de jardinagem pudesse mudar o rumo da minha vida. Cuidado, me apego a quem trabalha bem. Na hora, soou como flerte. Hoje, sei que era aviso. Porque ela se apegou, sim. A um trabalhador que não tinha medo de sujar as mãos. E eu me apaixonei por uma mulher que sabia exatamente o que queria, e teve a generosidade de me mostrar que eu também podia querer mais. Sem precisar ser perfeito. Sem precisar ser igual. Apenas sendo verdadeiro.